Muito bem, Juliana, força aí no caminho, força na jornada. Vamos seguir aqui falando sobre a questão do HPV. Quando a gente fala da prevenção, que a atividade física pode prevenir 40% de cânceres em geral, e se a gente fala que existe uma vacina que previne o câncer... Nossa Senhora, é sensacional, Nossa Senhora, né? Sensacional. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Ela existe. A gente está falando aqui da vacina do HPV, né? Se a gente for pensar, né, o câncer do HPV, o câncer de colo uterino relacionado ao HPV, né, que é quase 100% dos cânceres, né, de colo uterino são relacionados ao HPV, a gente tem que pensar que é um câncer completamente evitável com a vacina, né? E isso mostra para a gente uma importância muito grande, porque o câncer de colo uterino hoje é o terceiro câncer mais frequente na mulher no Brasil. E ele está relacionado com uma série de fatores, né? Inclusive de assistência médica para a população, né? E no sentido, inclusive, de educação de assistência médica, né? Do paciente, da mulher, saber a importância dela de procurar um ginecologista para o seu autocuidado. Então, essa frequência de câncer de colo uterino no Brasil, ela não é uma realidade na grande maioria dos países, né? Que a gente chama de high income, de grande desenvolvimento, né? Então, ela é uma doença completamente evitável. E a gente tem que pensar que a vacina para o HPV, ela está relacionada com uma prevenção de série de cânceres, né? Não só do câncer de colo uterino, mas de aproximadamente 11 tumores, né? Tumor de colo uterino, de vulva, de vagina, de pênis, de região perianal, tanto no homem quanto na mulher, né? E de papilomatose laríngea, que não é um câncer, mas que é uma doença extremamente grave, que debilita a respiração, né? É como se você fizesse várias verrugas na região de respiração, né? Então, ela é uma vacina que hoje expandiu-se muito o uso dela em relação às faixas etárias, né? Antes ela era indicada só para mulheres, hoje ela é indicada para meninos e meninas, e cada vez mais a gente amplia mais a utilização dessa vacina por uma série de aspectos, né? Crianças, recém-nascidos que nascem, por exemplo, com essa doença de papilomatose, né, laríngea, pode utilizar a vacina a partir de 2 aninhos de idade para auxílio no tratamento, que é um tratamento muito difícil, muito chato e que repercute muito na qualidade de vida dessas crianças. Você falou dos países desenvolvidos que têm uma incidência menor. Qual o modo operante lá? Qual a grande diferença? Melhor. Rastreamento para câncer de colo. É a vacina também? O que aconteceu, né? O câncer de colo uterino nunca foi um câncer muito frequente nesses países por causa da política de rastreamento para câncer de colo uterino, né? Existe uma busca ativa das mulheres que não fazem o que a gente chama de preventivo para rastreamento do câncer de colo uterino nesses países. Então, essa política de rastreamento obriga a fazer com que essas mulheres procurem um ginecologista para fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo, né? Aqui no Brasil não existe esse tipo de política. Existem as manifestações, né, do governo em relação às propagandas, mas não existe essa política de obrigar com que a mulher vá ao médico para fazer o rastreamento anual de câncer de colo uterino. E a gente viu nessa série de programas aqui, Salo, números assim que são assustadores. Primeiro deles, o diagnóstico do câncer de mama, né, no mundo. Sim. 2,3 milhões de diagnósticos por ano, é mais do que a população de Belo Horizonte inteira, no mundo, né? E cerca de 70 mil, um pouco mais de 70 mil diagnósticos no Brasil por ano. Sim. Mas a questão da mamografia, como ela é mal distribuída, existem mamógrafos, mas não existe a distribuição geográfica. Para os mamógrafos. Só 20% das mulheres que precisam, ou seja, de cada 10, só 2 fazem? 80% não fazem. É impressionante os dados, né? A gente fica assim assustado. E não é porque falta o equipamento. Não. O que não tem é a distribuição nas regiões maiores. Com o Papa Nicolau, seria uma coisa parecida também? Não, o Papa Nicolau é um exame mais fácil de ser realizado e demanda pouca tecnologia. A questão é a falta no sentido de educacional mesmo, das mulheres não procurarem um ginecologista no sistema público de saúde, principalmente a população do Nordeste.
né? Quando a gente vai analisar dados, a população do Sudeste é a população que mais faz o rastreamento, né? Que mais se preocupa, a população do Nordeste não. Então, isso impacta muito na questão da prevalência do câncer de colo uterino, da incidência do câncer de colo uterino aqui no Brasil. Existe um programa da Organização Mundial de Saúde que é muito interessante, que ele deseja, uma taxa X, né? Ele deseja que 90% das meninas até 15 anos de idade tenham sido vacinadas para HPV, que 70% das mulheres entre 35 e 45 anos tenham passado por rastreamento efetivo para câncer de colo uterino e que 90% das mulheres que têm um diagnóstico de câncer de colo uterino recebam tratamento eficaz inicial com o objetivo de combater o câncer de colo uterino no mundo, já que ele é uma doença completamente evitável. Números mágicos. E você quer saber um detalhe assim, que eu acho super interessante, né? Eu estava há um tempo atrás, né, participando de um evento, até em São Paulo, sobre discussão de câncer de colo, de vacinação, e eles mostrando dados, assim, dados do Brasil, em torno de 65% a 70% das meninas de 25 anos de idade no Brasil estão infectadas pelo vírus HPV. É muita coisa, né? Puxa vida, silenciosamente. 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 Ou seja, um número que também poderia ser evitável. Completamente evitado se elas tivessem sido vacinadas durante as campanhas de vacinação para HPV, inclusive nas escolas. Sim. O Brasil ter a vacina no cardápio, vacina de HPV, é uma conquista mundial, né? Que o Brasil tem, né? Um orgulho mundial. Sim. É uma vacina caríssima. 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 E recentemente, se eu não me engano, a publicação que foi feita aqui no Brasil para a dose única, né? Eles viram que a dose única da vacina, ela é muito eficaz, ela é tão eficaz quanto as 2 doses para meninos menores de 15 anos. Então, hoje, a dose única é suficiente para crianças, né, de 9 a 15 anos, e tem o objetivo até de dar a dose única até 20 anos de idade, porque parece que a imunogenicidade da vacina é a mesma até nessa idade. Então, vamos vacinar quem não foi vacinado fora o período de campanha. E a questão das 2 doses aí fica valendo para quem? Na verdade, a dose única entre 9 e 19 anos de idade tem a mesma eficácia. Então, se você quiser, desde que você não tenha tido, né, o objetivo da vacina é uma prevenção primária, é fazer a dose única nessa faixa etária. Mas quando a gente pensa em programa de saúde pública aqui no Brasil, ela é dada como dose única até os 15 anos de idade, apesar da gente saber dessa eficácia até os 20. E qual é o grande problema que assombra essa cobertura vacinal? É o medo das mães e pais de que a vacina inicie a vida sexual dos adolescentes, das adolescentes, né? Eu fico assim até assombrada quando eu escuto isso, sabe, Fernando? Porque eu vejo que existe uma falta de educação sexual, né? De educar, de medo de conversar com seu filho, de medo de abordar o assunto de sexualidade em casa, né? A gente não tem que depender só das escolas. Eu acho que pai e mãe é muito importante nesse sentido, né? Então, infelizmente, a gente escuta isso muito ainda. Eu lembro que eu fazia o Bem-Estar na TV Globo e teve um caso emblemático de uma família de Santos. 3 meninas, parece, que tiveram uma reação e a mãe fez um escarcéu com essa reação à vacina. Isso tomou uma proporção muito grande, ou seja, ainda não estávamos nessa época das fake news, ainda não estávamos nessa polarização política completamente sem razão das vacinas. E já aconteceu isso. Imagina se fosse agora. Essa questão da fake news aí, nessa época não foram só essas 3 que foram abordadas como uma reação importante. Algumas. Você lembra disso? Lembro demais, porque isso teve uma repercussão mundial pela vacina, né? A vacina tem várias etapas de avaliação de efeitos colaterais da vacina e até hoje ninguém conseguiu comprovar nenhum efeito colateral grave em relação à vacina.
todas essas crianças foram analisadas, tiveram algumas crianças também, eu não lembro se foi da Amazônia, do Nordeste, de onde que foi exatamente, mas todas elas foram para São Paulo e ficaram um tempo em observação e fizeram vários exames para avaliar se os efeitos colaterais ditos pelos pais foram referentes à vacina e se de fato foram efeitos colaterais. Nenhuma comprovação no mundo. Então, é uma vacina extremamente segura para uso. A gente deve incentivar o uso dessa vacina. Sim, sim. E com relação à idade, é porque ela precisa ser dada mesmo antes do início da vida sexual. É necessário esse período da vida para a administração da vacina, né, doutora? É necessário esse período da vida para a administração da vacina, porque ela é uma vacina profilática. Ela não é uma vacina para tratamento, né? A gente tem, entre aspas, a palavra vacina para tratamento, mas o termo vacina é para profilaxia, é para você tomar antes de ter contato com aquele vírus. Então, o objetivo mesmo é de você fazer uso antes de ter contato com o vírus. E um segundo motivo dela ser administrada, né, nessa faixa etária é que a resposta imunológica da criança para longo prazo, para permanecer aquela imunidade a longo prazo, é maior quando você é mais novo. Né? Um idoso que for vacinado para HPV, mesmo que ele nunca tenha tido contato com HPV, ele vai ter uma resposta imunológica pior do que uma criança. Né? Então, é uma fase que é não só por essa questão da não atividade sexual, né, da inatividade sexual, mas também por essa resposta imunológica ser maior. Doutora, a gente fez aqui um programa também sobre o avanço das ISTs, as antigas DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, que agora são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. E fizemos um paralelo muito interessante com o aumento da expectativa de vida. Hoje viveremos mais, né? Amém. Amém. Correndo então, hein? Amém. Correremos mais, né, doutora? Viveremos mais e bem. E bem, e bem. E com isso, o avanço também das ISTs nessa faixa da terceira idade, na maturidade. E até a indicação da vacina do HPV depois dos 50 anos. O que acontece com a vacina do HPV? Né? A gente tem que pensar na forma como esse vírus vai causar uma doença, né? Quanto tempo ele leva para gerar um câncer de verdade, né? Porque o objetivo é a gente evitar, o objetivo primordial é a gente evitar um câncer, né? Então esse vírus pode levar de 2 anos até 30, tem relatos de 35 anos com o vírus, né? Em média de 2, 15, 20 anos, silenciosamente. Então, a gente tem que pensar na expectativa de vida populacional. E uma questão muito engraçada do HPV é que se você tem uma relação, se você não tem um HPV, aí você tem uma relação sexual hoje, aí você adquiriu o vírus do HPV e não se sabe por que, como a sua imunidade é excelente, ela combateu o vírus do HPV e você não desenvolveu doença. O HPV tem uma particularidade, ele não gera memória imunológica. O que significa isso? Você tem 9 anos de idade, você pegou rubéola, a rubéola te gera memória imunológica. Você nunca mais vai ter rubéola na sua vida, não é? Você teve catapora uma vez na sua vida, você nunca mais vai ter catapora na sua vida. Você teve, sei lá, sarampo, você não vai ter sarampo de novo na sua vida. O HPV não gera isso. Você pode se reinfectar pelo mesmo vírus. Ele não gera essa memória imunológica, mas a vacina gera. Então, o que acontece é que essa questão de você, essa liberação do uso da vacina fora do período indicado, né, que é de 9 a 45 anos, principalmente para os imunossuprimidos, é que o vírus pode causar doença nessa população, sim, desde que essa população viva mais tempo, desde que ela adquira o vírus novamente do seu parceiro, ou trocou de parceiro por algum motivo. Então, é aconselhável, sim, que você se vacine, já que é uma vacina praticamente isenta de efeitos colaterais importantes. Aí seriam 2 doses. Aí seriam 3 doses. 3 doses. 3 doses. 3 doses. E o HPV tem algum parentesco com a herpes de boca? Essa pergunta ela é muito legal, porque eu adoro falar sobre isso. O HPV, eu gosto de brincar que ele é parente de 1º grau do vírus do herpes. Por isso que ele volta sempre também, né? Exatamente. Baixa imunidade. Exatamente. Então, quem tem herpes no mundo? 90 e quantos %? É altíssima a prevalência, em torno de 95%, é altíssima. Quem são esses 5% que não tem?
Pois é, deve ser eu. Deve ser eu. Mas é uma prevalência muito alta. Então, vamos lá. É igual, então, primo de primeiro grau. Primo de primeiro grau. O que significa isso? Você pode ter o HPV e você pode não manifestar o HPV. E às vezes você pode, inclusive, fazer um teste para HPV e ele não está ali ativo e não ser manifestado. No exame de sangue? Não, no exame é um teste mesmo local. Não existe exame disponível de sangue para testagem na população geral para o HPV. Ele é um exame local. Local. É, então local tem que ter aparecido alguma coisa. Exatamente. Igual o herpes. Apareceu a feridinha, é como se eu fosse ali e fizesse um exame naquele local para saber se aquilo é herpes ou não. Aí tem que entrar com o aciclovir. Para o herpes. Para o HPV o tratamento vai depender. Para o HPV, importante dizer também que muitas vezes a camisinha não vai adiantar nada. Não é muito verdade, sabe? A camisinha ela adianta sim, mas ela não é 100% eficaz para o HPV. Porque o HPV tem muito da questão de contato, né? Parece que a camisinha, ela previne o HPV em torno de 80%, 85% dos casos, né? O que é muito alto, né? Então, a gente deve estimular, sim, o uso do preservativo, né, da camisinha na relação sexual, mas ela, de fato, não previne 100% e a gente não consegue ainda aferir estatisticamente qual que seria essa porcentagem. A gente sabe que é alta, mas a gente não sabe falar o quanto. Nos programas que a gente fez aqui, a gente também falou de um outro número muito assustador, na faixa até os 30 anos, jovens até os 30 anos, 60% não usam a camisinha. É impressionante, né? E agora eu fiquei pensando, e depois dos 55? Com a desculpa da disfunção erétil? É pior ainda, é pior ainda. E isso é tão engraçado porque a gente falava muito de preservativo na época do auge do HIV. O auge do HIV, nossa, a forma que a gente tem de prevenir HIV é usar preservativo durante a relação. HPV a gente não vê, né? HIV também não. Mas o que você detecta com menos frequência, talvez a gente... Ou que não vai te matar rápido, né? Porque o HIV ainda a gente... O HPV ninguém fala, né? O HPV ninguém vai falar. Fala-se muito menos. Muito menos. O HIV tem uma manifestação física muito muito evidente, tem características muito marcantes, aquela magreza cadavérica, né? Eu ia te perguntar sobre herpes zoster também. Está dentro aí do parentesco? Até que não, você acredita? Ele é uma sequela da catapora, do vírus da catapora. Só o nome que pega ali. Só o nome que pega. Sim. Aliás, tem um parentesco também, mas o herpes tipo 1 e 2, né, que é o que a gente chama de herpes simples, ele é mais parente. O herpes labial, ele... Na verdade, quase todos os vírus são meio parentes, tem um parentesco grande, né? Mas esses dois são mais mas também próximos. Nenhuma relação de ter herpes labial e ter o HPV. Não, nenhuma relação. Nenhuma relação. Agora, quem está assistindo a gente, pensando, puxa, não tem exame de sangue, tem exame tópico, se não apareceu nada, como é que eu vou saber se eu tenho HPV ou não? Pois é, essa também é uma boa pergunta. Nos exames de rastreio, primeiro a gente tem que pensar, né? Quem que tem que ver se tem um HPV ou não? A pergunta Primeira pergunta. Pergunta 3 do vestibular, doutora. Pergunta 3. Não é múltipla escolha. Você viu. É pergunta aberta. Quem que eu preciso identificar, né? Qual que é a pessoa que, né? Primeiro, 80% da população ativa, sexualmente ativa, vai ter HPV. O que é? População sexualmente ativa? População que tem relação sexual. Então, mas é porque esses números, eles são contrapostos, assim, né? O que é uma vida sexual ativa, né? Parece que são 2 ou 3 relações por semana. Exato. Então, vamos usar então, um outro termo, então, que eu acho que a gente vai falar melhor. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde que fala o seguinte, aproximadamente existem 370 mil infecções por HPV dia no mundo. Nossa, 370 mil? Isso, dia no mundo. Por dia? Por dia, é muito alto, né? É muito alto. É muito alto. E 80% da população que tem relação vai ser infectada em algum momento da vida sexual. Fechou mais ainda. Fechou mais ainda, é muito alto. Então, com isso, e a gente sabe que o HPV é o grande responsável por uma série de tumores que são rastreáveis, né? Um deles é o câncer de colo uterino.
Até então, a gente fazia só o preventivo para o câncer de colo uterino, para rastreamento, para ver se você tinha um problema relacionado ao HPV que pudesse virar câncer. Mas, em 2022, os Estados Unidos patenteou um teste DNA para HPV que serviria para a população no geral, para uso no geral. E desde então, a gente usa esse teste para avaliação do DNA do HPV, para ver se aquela pessoa tem HPV ativo ou não naquele momento, porque se ela tiver, ela tem que passar por uma vigilância um pouquinho maior no rastreamento. Ela não pode fugir do ginecologista aí 5 anos, não. Mas homens também. Homens também, mas o que acontece com o homem? A prevalência do câncer de pênis pelo HPV é um pouco menor. Então, não existe rastreamento para câncer de pênis. O homem precisa ir ao urologista para avaliar se ele tem alguma lesão, mas não é uma lesão rastreável. Lesão rastreável é quando você faz periodicamente testagem e aquilo vai reduzir a taxa de câncer. Para o pênis, como ele é menos frequente do que o câncer de colo uterino, não é esse nome rastreável. O homem tem que fazer, mas esse termo rastreável não é utilizado. E quando a mulher tem, até de forma... de terminologia, viu, Fernando? Mas é interessante, tá suave. Quando a mulher tem o HPV ali, quietinho, silencioso, pode ficar por anos ali. Isso. Ela vai estar sempre transmitindo nas suas relações sexuais? Se tiver ativo, sim. E ela nunca vai saber se está ativo ou não? Se ela fizer exame. Mas o interessante é que a gente fala assim, se tiver ativo vai transmitir. Mas é igual o herpes. Parece que a transmissão do herpes sem lesão é praticamente nula. É mais ou menos parecido com o que acontece com o HPV. Não significa que nunca possa vir a transmitir. Entendeu a diferença? Sim. Ela é próxima ao zero, mas não significa que nunca vai transmitir. As lesões são verrugas na região genital. Isso. O que acontece? Tem 2 tipos de HPV, o que causa o câncer e o que causa a verruga. A vacina previne contra esses 2 tipos, né? A verruga genital não causa o câncer, mas em geral quem tem a verruga tem o HPV que causa o câncer. Então isso é algo a se chamar a atenção, sim. É muito interessante, hein? É muita informação para a gente entender que tem uma vacina que previne isso, né? E tem uma cobertura vacinal que diminui, né, assustadoramente na primeira dose, mais assustadoramente ainda na segunda dose. Na verdade, eles viram que até 20 anos de idade, né, você tem um adolescente em casa que por medo da vacina não foi vacinado, se ele não tiver tido relação e ele quiser ser vacinado, ele tem a mesma eficácia de uma dose só até 20 anos de idade. A mesma eficácia que 2 doses até 20 anos de idade. Tem algum estudo mostrando a partir de 2014, quando a vacina chega no calendário do SUS, e antes, tem um impacto? No Brasil, esse estudo está sendo desenvolvido, sim, tem impacto. Essas crianças estão aparecendo para a gente agora, né, na vida adulta. Ainda não deu para ver o impacto oncológico necessariamente aqui no Brasil, porque se a gente for pensar que o câncer de colo uterino, ele é entre 35 e 45 anos, essas crianças que foram vacinadas nessa época ainda não chegaram aqui no Brasil nessa idade. Mas no restante do mundo, sim, já teve impacto para as lesões pré-malignas. Porque são assuntos difíceis, né? Muito. Quando a gente falou sobre ISTs, né? A gente falando sobre sífilis, aumento do sífilis na terceira idade, em relações ditas estáveis, né? Casamentos tranquilos, aí de repente aparece um diagnóstico, gonorreia voltando. E aí é interessante fazer uma análise assim, de comportamentos sociais que antecederam remédios eficientes, né? Sim. Que trazem uma liberdade sexual maior, o que a gente vê com relação ao HIV hoje também, né? É verdade. Tipo, tá tudo bem, não precisa, tem remédio. E infelizmente, assim, né, para alguns tipos de lesões, não é muito bem assim, né? Ninguém quer ter um câncer de orofaringe por HPV, né? Tem remédio, mas talvez você fique sequelado, precisando de respirar por respirador, né? Tem remédio, mas talvez você fique sem seu útero numa idade que ainda você não tenha tido filhos. Então, eu acho que a gente tem que ponderar. Tem remédio, mas não é muito bem por aí, né? Sim, sim. E o que fica dessa percepção é que o cuidado com essa imunidade é constante, né? A gente não precisa ficar... Acho que uma mensagem que é importante dessa conversa nossa é que não é o caso de sair fazendo um rastreio a todo
Não, eu preciso saber. Não, o corpo vai te dar, o organismo vai te dar informações importantes, né? É preciso estar atento aos sinais que o seu organismo está dando, né? Aí eu tenho que fazer um parênteses, sabe, Fernanda? Essa é a questão 4 do vestibular. Vamos a 4. Para colo uterino não tem muito isso. Para colo uterino, o rastreamento não, é aí importante. O Papa Nicolau. Isso. Sim, o Papa Ele Nicolau. não dá sintomas. Sim. Isso. Aí nós já estamos falando do câncer mesmo, né? Sim, com certeza. Eu falo do HPV de uma forma geral, Sim. né? O Papa Nicolau tem que estar, né? Assim como é um absurdo a gente entender a defasagem do pré-natal no Brasil também, das consultas, né? Sim. É o mínimo de consultas, não é, de acordo com a OMS, o Brasil não consegue cumprir, atingir. Qual é o mínimo? 10, 6 no mínimo? 6 consultas pré-natal. A gente não chega a 6, né? Não chega a 6. Então, se a gente não chega no pré-natal, como é que a gente vai? Não consegue fazer mamografia na população? O Papa Nicolau também. É a mesma coisa, né? Mas eu estava falando sobre a relação do protagonismo que a mulher precisa ter. Para entender isso, né? Para entender o corpo dela, né? Dominar essas rédeas, né? Exatamente, se autocuidar. É impressionante. A gente precisa reforçar isso mais. Uma das temáticas aqui no auditório do Mater Dei foi a questão, né, que em algum momento começou a se falar menos do autoexame e mais da importância da mamografia. Mas isso não quer dizer que o autoexame não seja importante também, né? Ele faz parte de um cuidado, exatamente, né? Exatamente. Assim como, né, o cuidado geral que a mulher deve ter com ela, né, de procurar o seu médico para fazer esse rastreamento, mas também de procurar se autoexaminar, examinar a genitália, né? Algumas lesões a gente consegue suspeitar que ela esteja presente ali, que ela está presente ali, se autoexaminando, tendo o autocuidado, né? E assim como essa questão que a gente falou no início, né, da atividade física, da alimentação, de um sono adequado, né, e isso impacta, assim, demais da conta. Exatamente. E para a gente caminhar aqui para a nossa reta final, quando a paciente fala, doutora, mas a senhora é maratonista, qual é 42 quilômetros? Não dá para eu seguir. O que você fala? Pode começar por quanto? Como é que começa a caminhada? Na verdade, eu sempre brinco assim, você tem que começar com o que você quiser fazer. Com qualquer exercício que você queira, né? Seja dança de salão, seja uma caminhada, seja, sei lá, jogar bola na parede, mas fazer uma atividade física é extremamente importante. E voltando aqui para a corrida, a gente tem milhões de exemplos de colegas que são super próximos, que evitaram uma cirurgia bariátrica porque começaram a caminhar, da caminhada começaram a trotar, do trote passou para a corrida e hoje eles são maratonistas assim, exemplares, fazem tempo exponenciais, assim, tempo impactantes assim, a gente pra tem gente. Aqui no canal Viver Brasil, nosso GCO que voa, outro dia voou na pista da Pampulha. Ah, que legal. Que levantou, fez a corrida da Drogaria Araújo, o avião. Que legal. Tem que começar de alguma forma. Começar. Né? Eu, São Silvestre, lá em São Paulo, já disputei 6 vezes. As 6 vezes eu cheguei em primeiro lugar na minha categoria. Ah, que legal! Mas na minha categoria só tinha eu. Mancando, torcendo, porque é a característica da São Silvestre. 25 mil categorias. Né? Mentira! É lógico, cada um é uma categoria. Assim, você é a sua própria categoria. Sim. Né? Esse é o recado que fica para a gente começar. Sim, é né, verdade, Saula? Olha, é sempre muito agradável conversar com você. Prazer. Boa sorte. Qual a próxima maratona? Pois é, ainda estou pensando, mas o pé vai melhorar até lá, se Deus quiser. Vai. Nova York? Vou para Nova York ano que vem, com certeza. Tá certo. Eu queria, para a gente terminar, ver o último depoimento da nossa série fantástica de programas gravados aqui no auditório do Hospital Mater Dei. Quem fecha essa série é a Flávia. A Flávia esteve aqui, eu conheci a Flávia. Linda, uma advogada maravilhosa, uma história muito bonita, que ela fala de autoconhecimento. Olha que bacana. Que legal. Que o diagnóstico do câncer é uma oportunidade para você se olhar, para você se conhecer, porque você não vai sair de lá a mesma pessoa que entrou. Com certeza. Não é? É muito bacana. Muito legal. Flávia, com você. Meu nome é Flávia, eu sou advogada, tenho 45 anos
e recebi o diagnóstico de câncer de mama agora em 2024. O diagnóstico é algo muito profundo e muito transformador. É necessário que a gente se aprofunde muito nesse conhecimento de si mesma e faça uma conexão com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente acha que pode ser, o que seja o melhor caminho. Mas além de contar com a gente mesma, é importante, essencial o apoio da família. Sem a minha mãe, meu pai, minha irmã e meu filho, eu não conseguiria estar aqui, não conseguiria trilhar esse caminho. Além da minha família, como a minha principal rede de apoio, eu pude contar com médicos muito especiais que cuidaram de mim desde o diagnóstico até a cirurgia e agora no tratamento. Além disso, eu posso contar com o meu educador físico, eu posso contar com pessoas que cuidam do meu corpo, né, e da minha cabeça também. Então eu tenho a minha psicóloga, eu tenho outros profissionais que vão me ajudando nessa jornada para que eu me sinta bem, forte, para que eu consiga passar por isso da melhor forma possível. Bom, se eu puder deixar uma mensagem, é que o autocuidado é muito importante. Fazer os exames com frequência, exames periódicos, ter bons médicos que ajudam a gente a diagnosticar e a entender o melhor caminho, que a gente se escute cada vez mais, possa contar com as pessoas que realmente amam a gente e que possa, né, trilhar esse caminho da forma mais leve possível, sem romantizar, sem entender que é fácil, porque não é um caminho muito fácil. Mas com todo esse apoio, com toda essa estrutura, eu acredito que seja um caminho que a gente consiga passar por ele, olhar para trás depois e dizer, valeu a pena. Valeu, Flávia. Uma alegria imensa ter te conhecido por aqui, viu? Sucesso na jornada. Que Deus te ilumine, te acompanhe. Tudo de bom para você, coragem, confiança, vamos lá. É muito bacana quando a pessoa entende que essa solução está do lado de dentro, né? A resposta. Todas. Sim. Todas estão do lado de dentro. Né? A gente estava falando de corrida antes e você está comentando sobre isso. É impressionante o impacto que a nossa mente tem sobre o nosso corpo. Eu estava estudando um cara que estuda muito maratonista e ele começou a querer entender um pouco mais por que os recordes mundiais são batidos. O que fizeram essas pessoas em tão pouco tempo baterem recordes que, né, mudou o tênis? Será que o tênis ajudou tanto a mudar, a fazer você correr, sei lá, 10 minutos a mais do que um outro cara que tem o mesmo performance seu? Alimentação? Não. Imunidade? Não. Idade? Não. Autoconhecimento, mindset, desejo de que aquilo vá para frente, persistência, você querer, né? Eu quero, eu consigo, eu vou dar conta, eu vou me olhar, eu vou me cuidar, não, eu quero, vou mais um pouquinho. Então parece que a mente de fato manda no corpo da gente para tudo. E isso é muito legal. Puxa, não tinha forma maior e mais divina do que da gente encerrar essa série de debates aqui, de conversas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Will. Encantadora, muito obrigado. Obrigada. Valeu, sucesso. Obrada. E mais notícias lá de Nova York. Em breve. Em breve. E Nova York também tem muitas categorias. Você a minha vai ser 90 mil, eu vou estar na 90 mil, né? A sua, parabéns, já vencedora. Obrigada. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, acompanhe aí os outros episódios, tem muita informação legal, bacana, acompanhe tudo isso também nas redes do Hospital Mater Dei, pílulas que estão distribuídas aí pelo Instagram, pelo site do hospital, da Rede Mater Dei, enfim, informação útil para você compartilhar com pessoas que precisam, que você sabe que vão usufruir desse manancial, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima, valeu!